paz seja convosco, meus irmãos. É com muita alegria que iniciamos nesta quarta-feira a célula Geração Gileade, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ministério da pastora Neide e do pastor Edson, da cidade de Cajamar. Tudo bem com vocês? Bom, eu convido a todos a fazer uma breve oração agora para consagrar esta live, a esta célula ao nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, consagramos esta célula, esta live ao Teu poder, a Ti, Espírito Santo. Se faz presente, Espírito Santo, é para Ti, é para o Teu nome, é para que o Senhor venha trazer avivamento sobre nossas vidas, sobre as vidas das pessoas que estão assistindo, que vão assistir, para que o Senhor venha nos ensinar sobre a Tua palavra, porque de mim eu não tenho nada para dar, mas só se o Senhor me usar, eu me coloco à tua disposição para ser o teu canal, meu Deus. E o Iago também, Senhor, usa ele no louvor, meu Deus. Fala ao nosso coração também através do louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que é o fim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Vamos de mais um louvor. Essa terceira voz no fundo é o meu filho Benjamin. Grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
que nós temos a adorar e que nos ajuda a por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Glória a Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Novamente, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos, né? Com muita alegria que iniciamos esta célula Geração Gileade toda quarta-feira a partir das 8 horas. Como que vocês estão? Como que estão passando? Como que está ainda a semana de vocês, meus irmãos? Bom, o tema desta célula de hoje, né? O tema que foi pregado no domingo, que o Espírito Santo deu para os pastores, a pastora Neide, pastor Edson. E o tema da nossa célula de hoje é o seguinte, é um tema que falou muito ao meu coração, um tema muito forte e que também vai falar ao coração de vocês. O Espírito Santo, aquele que nos convence, aquele que verdadeiramente falando ao meu e o seu coração nesta noite. E o tema é esse: continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio do meu povo. Quando fala assim, obra maravilhosa, a gente já imagina, né, aos nossos olhos humanos, aquela coisa que a gente julga logo de cara, nossa, que coisa maravilhosa, né? Mas sendo Deus, um Deus que nos surpreende, às vezes, quando Deus age, nem sempre, aos olhos de Deus é maravilhoso, mas aos nossos olhos, no início, não parece ser maravilhoso. Parece ser doloroso. É verdade? É muito forte isso, é muito profundo, na verdade, isso. E esse tema está baseado em Isaías, no capítulo 29. Eu convido vocês hoje, na meditação, no devocional de vocês, meditarem em Isaías, desde o capítulo 29, o capítulo 30 e 31, vai falar tremendamente com vocês. E se puderem também, complementarem esta leitura com Abacuque, porque esta palavra de hoje, ela faz ligação com Abacuque, certo? E o versículo-chave é o seguinte, portanto,
povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Glória a Deus, meus irmãos. Bem, esse versículo, ele está dentro do capítulo 29, num cenário onde Deus fala com o profeta Isaías, na seguinte situação: Jerusalém estava vivendo uma religião, tá? Eles estavam buscando de lábios. É citado até aqui, onde fala o seguinte: depois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei, aí vem, a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Bem, gente, então Jerusalém estava nessa seguinte situação: um povo de Deus, mas que estavam buscando ao Senhor. É aquela situação: estou na igreja, estou parecendo que eu vivo, mas na verdade estou feito um sepulcro caiado. Está diante ali aquela coisa bonita, aquela coisa ornamentada com flores, mas por dentro, guarda morte. Guarda um morto. Ele está guardando morte, ou seja, a pessoa está vivendo de aparência, vivendo parecendo que é um crente verdadeiro, mas dentro, Deus e ele sabe que ele está vivendo uma religião, está vivendo um engano. Ele está ali louvando, ele está ali fazendo uma oração, mas o espírito dele não está ali naquela oração, não está ali naquele louvor. Ele está ali adorando ao Deus verdadeiro, mas ele, ao mesmo tempo, está vivendo num pecado. E quando ele sai dali, ele esquece tudo o que foi ouvido, ele não pratica, porque não adianta ouvir essa palavra e não viver, e não praticar. Só vai servir para a sua condenação no dia do juízo final, porque você vai estar ciente que você sabia, mas não praticou. Você está entendendo? Bem, o povo de Jerusalém estava assim, estava corrompido, estava vivendo de aparência, estava na idolatria, estava confiando em cavalos, estava confiando em dinheiro, estava confiando na sua força de homem, mas não estava confiando no Deus de Israel. Estava idolatria, não é só adorar imagens, idolatria é você colocar o primeiro lugar, a sua confiança não em Deus, mas em um objeto, em alguém, em algo. Isso é idolatria. O povo de Israel estava assim. Muitas vezes nós também estamos assim, confiando quando tudo está bem, estou adorando a Deus, porque a minha conta está ali paga, porque a minha conta bancária está com dinheiro, então estou adorando ao Senhor. Na verdade, a minha confiança pagas, que eu estou bem, estou alegre, então tá tudo bem, então eu estou bem. Mas quando tudo vai mal, quando o dia mal bate a nossa porta, quando as contas atrasam, quando há um problema familiar, quando há um problema profissional, quando há um problema de dinheiro, o que é que acontece? Eu me abato, eu não permaneço alegre, eu não permaneço na fé, não permaneço na busca a Deus, eu começo a me abater. Eu começo a me entregar, eu começo a ficar ansiosa, desesperada, nervosa, parecendo que eu nem tenho fé no Deus vivo, parecendo que eu nem... Cadê aquele Deus que eu creio no momento que eu estou alegre com tudo pago? No momento do desespero, do aperto, me pareço como quem não tem ninguém, como que não tem alguém que seja por mim, o verdadeiro Deus. Vocês estão entendendo? Então, em Jerusalém estava nessa situação de Deus, estava afastado, estava vivendo num pecado, estava um povo corrompido. Então, o que acontece? Vem Deus e manda Israel profetizar essas coisas, que ele vai fazer uma obra maravilhosa. E como é essa obra maravilhosa, meus irmãos?
é o quê? É permitir que o povo venha sofrer nas mãos do seu inimigo, é permitir que o inimigo, induzir e permitir que o povo inimigo venha oprimir Israel, que o povo inimigo venha ao cativeiro. Você está entendendo? E isso é obra maravilhosa de Deus quando a gente se desespera quando algo está acontecendo e que a gente sabe que está no pecado, que a gente sabe que está no erro e a gente ali está vendo e até fica aquela coisa cutucando na nossa mente. Você sabe que o inimigo é o primeiro a nos acusar, o acusador é o primeiro a julgar nossa mente, o nosso coração, a nos lembrar o nosso pecado. Então era assim. E aí Deus ia permitir aquele povo sofrer nas mãos do seu inimigo. Por quê? Porque normalmente, quando é que a gente busca mais? Na dor. Infelizmente, a gente busca mais na dor. Quando é que a gente jejua mais? Quando é que a gente cria força para levantar mais vezes na madrugada? É na dor, meus irmãos. Então Deus estava fazendo aquela obra maravilhosa que ele estava falando, que era isso que ele estava permitindo. Por quê? Porque Deus, ele está lá, ele está no controle de tudo. Nós somos limitados, a gente só vê o que os nossos olhos carnais nos mostram. A gente normalmente só olha para um ângulo, só olha para o nosso umbigo, não olha nem para a situação do outro, para ver o que ele acha, por que ele agiu daquela forma. Não. A gente só quer saber, a gente não quer nem mais ficar se colocando no lugar dos outros para poder entender o porquê que ele agiu daquela forma. Para você ver como a gente está vivendo tão limitado, o amor se esfriando, a palavra está se cumprindo cada vez mais. E então o povo de Jerusalém estava assim, desse jeito, e aí Deus permitiu essa obra. Por quê? Porque ele estava olhando lá na frente. Ele não estava olhando para aquele momento que iria acontecer, que ele iria permitir. Ele estava olhando lá na frente, vai acontecer isso, e o povo de Israel vai se voltar para mim, e aí eu vou pegar esse povo e vou fazer uma nação forte. E aí ele fala que ele vai destruir os inimigos de Israel, mas Israel vai passar por esse momento de pressão, de tormenta, de cativeiro, porque está afastada do Deus de Israel. Está afastada. Essa obra maravilhosa que no momento porque a gente está passando dor, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar, a gente quer se entregar, a gente se pergunta até onde está Deus. Mas Deus está ali. Ele não saiu do controle. Ele não saiu do controle da minha vida, da sua vida. Por mais que pareça que esteja tudo perdido, por mais que se pareça que tudo está sem solução, creia na firme esperança, na certeza da sua vitória. Faça que nem Lamentações 3, né? Que ele olha, ele traz à memória o que os traz esperança. O que traz esperança ao nosso coração? É a nossa vitória, é olhar para Cristo, crendo que ele vai agir, crendo que ele é Deus, ele não é homem para que minta, que ele vai cumprir o que ele prometeu em nossas vidas. Mas a gente precisa passar pelo processo. E aí, quando Deus permite o povo de Jerusalém vencerem Jerusalém, quando Deus permite isso, esse início, essa obra aí para despertar o povo para buscar a ele, quando Deus permite isso acontecer, as pessoas, ao invés de permanecer em Jerusalém, muita gente começou a sair de Jerusalém e ir para o Egito. Fugir e ir para o Egito. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quando Deus está trabalhando em nós, quando Deus está moldando o caráter dele em nós, vai doer, dói. Porque aquilo que ele fala, o oleiro, quando pega o barro, ele amassa e faz o vaso. E se o vaso não estiver do jeito que lhe agrada, do jeito que ele é para servir, do jeito que ele tem que ser por causa do propósito dele, ele vai lá o quê? Ele quebra, ele pega a massa de novo para fazer. Mas Deus não desiste. Deus não desiste de você. Não adianta você fugir. Se Deus tem uma obra na sua vida, que todos nós temos um propósito de Deus em nós,
Não adianta você fugir, não adianta. Quanto mais você foge, mais vai demorar o processo. Então se renda a Ele para que esse processo seja mais rápido. Se entregue a Ele para que mais rápido essa obra conclua na sua vida, para que mais rápido você esteja pronto, esteja o vaso que Deus quer que você esteja, para que o propósito de Deus na sua vida se cumpra. É o que a gente sempre tem dito, não fuja do processo, continue no seu processo, continue, busque mais, se entregue, abra mão do que te afasta de Deus, abra mão das distrações, abandone o pecado, confesse ele para Deus, se arrependa e abandone. Você está entendendo? Isso aqui é muito forte. Esse é o segredo de você sair mais rápido do momento da sua prova. É você se render a Deus, é você abandonar o pecado, é você se deixar Deus trabalhar em você e não fugir. E aí esse povo aqui, esse povo de Jerusalém, vendo essa opressão, vendo que os inimigos estão vencendo, eles fogem para o Egito. E aí o que acontece? Deus manda Isaías falar que não adianta eles irem para o Egito, só porque o Egito tem cavalos fortes, tem dinheiro, não está passando, que não adianta confiar em homem, porque o Egito também vai padecer aonde você for. Não adianta fugir do processo. O processo vai estar com você. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, pode mudar de país, pode dizer, lá nos Estados Unidos todo mundo está vencendo, eu vou para lá. Todo mundo vai vencer e você vai continuar sem vencer, porque o negócio é com você. O propósito de Deus é com você. Não é o lugar geográfico. Não é o lugar que você está. Não é igreja. Não é mudar de igreja. Não adianta. É com você. É você que precisa se render a Ele. É você que precisa mudar. Não é o local que precisa mudar. É você. Você está entendendo? Isso é muito forte. É muito forte. Ó Deus, fala mesmo em nome de Jesus comigo, com este povo, Senhor. E aí o que acontece? O Senhor, ele fala aqui o seguinte, no versículo 16, vós tudo perverteis como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissestes do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Isso aqui quer dizer que quando a gente está na prova e vem aqueles questionamentos, né? Somos humanos, a gente realmente tem que ter uma conversa, um diálogo com Deus. A gente não pode ser hipócrita, conversar com temor com o Senhor faz parte. E aí a gente conversa com Deus e muitas vezes, muita gente, ao invés de conversar com Deus, fica murmurando. Deus não sabe o que faz. Aí, Deus, olha o que está me acontecendo, você não está vendo? Será que Deus não vai fazer? Ainda quer se achar, Deus podia fazer isso, isso e isso. Quer dizer até ao oleiro como que ele deve agir. Eu já agi assim, confesso, muitas vezes já agi assim no momento da dor, muitas vezes eu questionei a Deus, muitas vezes perguntei aonde que ele estava, muitas vezes perguntei, Deus, será que não está vendo? Mas Deus aqui está dizendo que ele não perdeu o controle, como que a obra diz para o seu Criador, como a criatura diz para o seu Criador, não está vendo? Ele está vendo, ele não perdeu o controle de nada. O mundo está esse caos, mas ele continua no controle, por mais que pareça que os maus estão reinando, por mais que pareça que está tudo perdido, mas Deus é o Criador. Ele não perdeu o controle de nada, é só aparecer no momento certo, ele vai bradar, tudo tem um tempo. É o que eu digo pro meu filho, que com 4 anos, aquela ansiedade, tudo é no tempo dele. Eu digo, meu filho, aprenda, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Talvez você esteja no seu tempo de plantar. E o que é que você está plantando? Para quando você chegar no seu tempo de colher, você colher. Você está plantando obras com raízes profundas em Cristo? Ou você está plantando coisas superficiais? Olha que é isso, até reclama da bênção. Mas a culpa é sua. Porque no momento de plantar, você plantou coisas superficiais. Ou você está plantando coisas
profundas, raízes profundas, para quando colher frutos verdadeiros, frutos que vai se multiplicar e vai alcançar a sua descendência. Hein? Essa é a pergunta que eu faço para mim e você. Para mim e você, o dedo não está apontado assim, porque quando ele aponta assim, os demais estão para mim. Você está entendendo? Os demais são para mim. Aqui fala que, por isso que eu disse que Abacuque, ele faz ligação com Abacuque, porque Abacuque está lá nos profetas menores, e logo no finalzinho do Velho Testamento, o que acontece? Abacuque é um dos profetas, acredito que foi o único profeta, que ele questionou a Deus. Ele levou as coisas do povo para Deus, ele mais questionou, mais fez pergunta, não fez um questionamento maldoso, malicioso, arrogante, não. Ele fez perguntas, porque Abacuque estava vendo o povo de Judá, sim, passando por opressão, passando por dificuldades, vendo o justo sofrer na mão do injusto. É a mesma coisa que a gente olha até para a nossa vida e diz: Senhor, é justo, olha como é que eu estou vivendo, eu estou procurando te servir, viver do jeito que o Senhor manda. Eu analiso a minha vida, como está falando a pregação. Eu sou pecadora, mas eu procuro não viver no pecado, Senhor. Estou me esforçando na minha pouca força, mas olha a minha situação e olha a situação daquele que está vivendo no pecado, está vivendo melhor que eu. Então Abacuque, ele faz perguntas de acordo com o que ele está vendo, o sofrimento do povo, e ele leva todo o primeiro capítulo. São apenas 3 capítulos. Ele leva todo o primeiro capítulo perguntas para Deus do sofrimento que ele está vendo. Porque a gente tem que conversar. Deus não é religião, gente. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é vivo. Ele é real. Ele fala. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento como você tem com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu marido, com seu amigo. Ele quer que primeiro, antes de você consultar um amigo, ao marido, a esposa, se pode, se deve, muita gente, antes de atitude, liga para o amigo, para a amiga: fulana, você sabe o que aconteceu? Isso e isso, você acha que eu devo fazer ou não devo fazer? Poxa, ele quer que você faça isso com ele. Ele quer que você dobre os seus joelhos e diga: a Deus, o que o Senhor acha disso que está acontecendo? O que eu vou fazer estratégia? Porque o amigo, por melhor que ele seja seu amigo, ele é limitado igual a você. Ele não olha todos os ângulos, ele só olha o ângulo que é melhor para ele, e você olha o ângulo que é melhor ao seu. E os ângulos podem estar errados, mas Deus olha todos os ângulos ao mesmo tempo. Ele sabe o passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vai te dar as coordenadas corretas, mas você deixa para falar com Deus depois que toma a decisão e o negócio deu errado. Para questionar a Deus, para dizer: por que eu estou passando por isso? Não é verdade? Eu também já fiz isso, já fiz muitas vezes, eu estou aprendendo, algumas vezes eu falho em fazer de novo, depois eu lembro e aí conserto tudo ali e volto não, Deus, vamos começar tudo de novo, vamos de novo, perseverando até eu conseguir, eu aprender direitinho, a fazer certinho como deve, vamos de novo, mas eu não deixo de desistir. Aí o Espírito Santo nos sustenta, o Espírito Santo nos lembra: não vou deixar você desistir. Traz um louvor, traz um conforto, traz uma oração. É por isso que você precisa ter reserva de oração. Nos momentos alegres, não só fique alegre, ore também, dobre o seu joelho, clame, para que nos momentos de dificuldades que você não tem força nem para falar, apenas louve. E aquelas suas orações estarão sobre você, dos momentos bons e felizes que você orou, servirão de reserva de oração para os momentos difíceis, de falta de força para orar. Porque todos nós passamos por esse momento, todos nós. A Bíblia relata isso, a Bíblia relata tudo, e ela relata isso também. Momentos que os profetas quiseram desistir, entendeu? E o Espírito Santo que foi o sustento deles, que foi o sustento na vida deles. E Abacuque, ele faz essas perguntas a Deus. Abacuque diz: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, e aí no capítulo 2,
ele se coloca à disposição de Deus para ouvir. Ele diz: eu não vou desistir. Eu vou parar para ouvir ao Senhor, ainda que tarde esperarei. Ele fala o seguinte aqui, Abacuque, aqui ele fala o seguinte. Ele diz: então, sobre a minha guarda estarei, sobre fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. E aí lá no versículo 3 fala: porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor, ele fala lá no versículo, a partir do versículo 3, a partir do versículo 2, o Senhor fala com Abacuque, porque Abacuque não desistiu. Ele não fez uma oração e disse: Deus não falou comigo, Deus não fala comigo. Não, ele perseverou, ele disse: eu vou esperar, porque ele cria, ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele sabia que no momento certo o Senhor iria falar. Não era no momento dele, era no momento de Deus, porque o momento certo só Deus sabe, não somos nós. Não adianta a gente reclamar, murmurar. Não adianta a gente se entregar à tristeza. Vamos focar na nossa vitória. Vamos focar não na dor no processo. Vamos focar na vitória. Não vamos fugir do processo. Vamos permanecer nele, buscando o Senhor, buscando mais, orando mais, jejuando mais. E aqui, como Deus falou para Abacuque: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Espere! Não já esperou tanto tempo? O que custa esperar mais um pouquinho de tempo? Logo virá aquele que há de vir, virá, não tardará. Espera só mais um pouco que ele vai vir com poder e glória sobre a sua vida, porque no momento certo é a melhor bênção. Quando a bênção vem fora do tempo, ela não traz alegria, ela traz dor, mas quando ela vem no tempo certo, ela traz regozijo, ela traz glória. Até quem vê de fora fala: como que podia isso? Até quem está de fora se alegrará com você, os verdadeiros amigos, né? Não digo os invejosos. Então, eles se alegrarão com você, os seus verdadeiros amigos, seus familiares. Você está entendendo? O que há de vir virá, meus irmãos, se apegue a isso. Em Hebreus fala o seguinte, aqui, lá no capítulo 12, acho que eu tirei aqui. Mas Hebreus, ele fala a partir no capítulo 11. Fala o seguinte, sobre a fé. No capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então você precisa crer, meu irmão. Você precisa perseverar em oração. Persevere. E aí no capítulo 2, o Senhor vai falando com Abacuque que aqueles que Deus permitiu fazer essa obra maravilhosa, estava permitindo, porque quem planta colhe. E o povo ali de Deus estava colhendo o que eles plantaram, estavam colhendo fruto do pecado, fruto do apego às coisas erradas, materiais, o fruto da sua fé falsa, da sua fé mentirosa, dos seus lábios enganosos. Eles estavam colhendo, mas o Senhor permitiu isso porque para chegar eles para Deus, para se achegarem a Deus. Porque na dor, o momento que a gente mais busca, vamos começar a mudar isso. Vamos mudar esse pensamento, só buscar mais na dor, vamos começar a buscar mais na alegria. Até para ter reserva de oração dos momentos difíceis. Vamos buscar a Deus, vigiar as nossas atitudes. E aí o Senhor fala que também aquele que estava oprimindo, que no caso o povo tinha fugido para o Egito, o povo do Egito, o Egito iria padecer. Logo aqui, a nação, em pouco tempo, o Egito foi destruído. E quem fugiu do seu processo para o Egito, não adiantou, caiu na destruição, saiu de uma destruição para ir para outra, talvez até pior. Você está entendendo? Não fuja do seu processo, pelo contrário, permaneça firme,
Se entregue a Deus com foco na sua vitória. Não olhe para o momento, não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu alvo, e o seu alvo é Cristo. Aquele que prometeu cumprirá, ainda que tarde aos seus olhos, mas para ele não fugiu do controle, está no tempo certo, chegará. Continue perseverando. Não demore em se entregar cada vez mais para Cristo. Não demore em parar de viver uma farsa, uma falsa religião. Não demore em deixar de viver como um sepulcro caiado e viver como verdadeiramente um cristão que leva o peso do nome de Cristo e dá bom testemunho. Você está entendendo? E aí Abacuque, Deus fala com Abacuque e é logo o final, o capítulo 3, é um louvor que Abacuque fala. E ele finaliza o capítulo 3 no versículo 17 dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, conforme o louvor que foi entoado aqui, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque trouxe paz ao coração dele quando ele se Deus foi com sinceridade, não foi com arrogância, não foi com... Por que isso está me acontecendo? Parecendo que é o dono de si, parecendo que sabe mais que Deus. Não, ele se humilhou aos pés de Cristo e ele perseverou em oração, em esperar a resposta. Ele creu que Deus ia responder e Deus respondeu, honrou a fé dele. E aí ele teve paz ao coração, ele entendeu e se alegrou na dor. Ele pediu que Deus trouxesse um avivamento, ele entendeu que aquilo ali o povo deveria passar. Isso que a gente está vivendo, meus irmãos, não que a gente tristeza, vamos clamar pelas pessoas que estão perdendo, pelas pessoas que a gente pode ajudar, vamos ajudar, vamos clamar por eles, clamar por nós, mas não vamos nos entregar ao sofrimento, à dor. Vamos fazer que nem Abacuque: Senhor, aviva. Aqui ele falou, Abacuque, quando entendeu que o povo teria que passar pelo aquele sofrimento, pela aquela dor, pelo aquele processo, ele não pediu para tirar o povo, porque precisava passar por aquilo, por aquela situação, para que a obra de Deus fosse cumprida, para que aquele povo se voltasse para Deus. Você precisa passar por esse processo para que você seja a essência de Cristo nesta terra. Você está entendendo? Vou repetir, você precisa, eu e você, passar pelo nosso processo para que a essência de Deus esteja em nossa vida, para que a gente viva a essência de Deus dentro de nós. E aí, Abacuque, após entender isso, ele disse, no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele entendeu que precisava passar pelo processo. O que ele pediu é: Senhor, aviva, ou seja, dá-me forças, dá forças para esse povo, dá forças para que eles te busquem, dá forças, alegra, dá ânimo. É o que você deve pedir, não é sair do processo, é pedir força para passar por ele e alcançar a vitória, para se despertar, para ser avivado, para buscar mais a Deus. Você está entendendo? Porque Deus, ele vai responder, ele vai tirar. Se você meditar aqui em Israel, Isaías e Abacuque, você vai entender que quando o povo começou a se entregar, logo Deus mudou. Gente, se você vê a Bíblia, Deus, ele permite as coisas aqui acontecerem, Deus mandou mesmo, o povo e permitiu ir
destruir aquela nação dele, a nação de Deus, Deus permitiu. Mas o que aconteceu? Que quando o povo se voltou para Deus, olha, Deus só espera o primeiro se voltar, que Deus é rapidamente, Ele é o maior interessado em te abençoar. Mais do que eu e você queremos ser abençoados, mais Deus quer nos abençoar. Porque quando Ele nos abençoa, Ele se alegra conosco, com a nossa alegria, o nome entendendo isso? Esse mistério você está entendendo? Então se apresse, não demore em se entregar a Deus, em fazer o que precisa ser feito, em glorificar Ele nesta prova. Está doendo, dá, não tem forças para orar, então louve. Não tem forças nem para louvar, então se ajoelhe e chore, porque o Espírito Santo vai colher as tuas lágrimas, serão como oração para Deus. Glória a Deus, você está entendendo? Bem, para finalizar, vou pegar a conclusão que fala o seguinte: em nome de Jesus, abra o seu coração a Deus. Que se cumpra no povo de Deus hoje a sua palavra, que se cumpra em nós a palavra de Deus em nossas vidas, meus amados, que se cumpra. Vamos orar? Vamos orar para finalizar a nossa célula? Ore comigo, ore, vamos unir as nossas forças, a nossa fé em Cristo Jesus. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui, te damos glória, Senhor, por mais este ensinamento, por mais esta palavra, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor nos dê força, a minha família, a este povo que está assistindo, a sua família, aos seus familiares. Dai-nos força, Senhor, para que a gente não fuja do processo, mas permaneça. Aviva-nos, Senhor, no meio deste processo. Aviva-nos, Senhor, para que a gente permaneça te buscando. Renova o teu nossas energias, renova o nosso físico, o nosso ânimo. Senhor, restaura a alegria do Senhor em nossos corações, restaura a nossa visão, que a gente foque em Ti, tira a nossa visão do processo, tira a nossa visão da dor e coloca ela, meu Deus, na vitória, no resultado final, em Ti. Desperta este povo na madrugada, Senhor. Existem pessoas aqui, Senhor, que vai me procurar para dizer que o Senhor está acordando elas na madrugada. Glória a Deus, Senhor. Acorda mesmo, Senhor. Desperta mesmo, para que eles tenham força, Senhor, para te buscar nas madrugadas, sejam avivados, sejam renovados, porque a única forma, Senhor, da gente se alegrar no meio da dor é colocar os olhos em Ti, é te buscar, que a gente começa a ter alegria onde era para ter tristeza, a gente começa a se alegrar onde que era para se entristecer. Então desperta mesmo, Senhor, acorda mesmo, Senhor, e faz a Tua obra, Senhor, no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados. Bom, e aqui eu finalizo a nossa célula. Eu agradeço a presença de todos, né? Vocês aí assistindo, podiam estar fazendo tanta coisa, mas vocês se dispuseram não a me ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E Deus está vendo isso e vai recompensar, porque não há nada que a gente faça para Deus que fique sem recompensa. É como a minha pastora diz, Deus não fica devendo nada para ninguém. E isso é uma verdade, realmente, como tudo que ela fala realmente. Então, meus amados, eu agradeço a presença de todos. Deus seja convosco, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu sono, a sua noite, Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe a sua família, Deus desperte o seu ministério, que você seja uma bomba nas mãos de Deus para a destruição do inferno e povoamento do céu, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pai seja convosco.